Eu cheguei para pescar. Mas todas as noites, em vez de peixe, eu pescava o olhar dele. O olhar firme, silencioso, que me deixava sem saber se devia abaixar a cabeça ou sustentar o desafio. Lisboa parecia uma cidade qualquer para quem a via de fora, mas para mim era um labirinto onde cada porta aberta podia mudar o rumo da vida. Naquela manhã, quando entrei no prédio antigo na Avenida da Liberdade, não imaginava que seria esse o dia em que tudo mudaria. O trabalho era simples: limpar, passar pano, sair. Nada de perguntas, nada de conversas além do necessário. Eu cresci ouvindo que quem vem de onde eu vim não pode se dar ao luxo de sonhar, apenas de sobreviver. Por isso, aceitei cada turno extra, cada tarefa pesada, cada cliente exigente. Mas quando a porta se abriu e eu ouvi meu nome dito pela primeira vez por aquela voz grave, algo dentro de mim estremeceu. Miguel? Perguntou ele, como se já me conhecesse. Eu apenas assenti, equilibrando os produtos de limpeza na mão. Devia dizer apenas bom dia e começar. Mas fiquei preso à forma como ele pronunciava meu nome. Ricardo. O arquiteto de quem todos falavam. O homem que desenhava prédios que pareciam tocar o céu, enquanto eu mal conseguia manter o teto da casa onde morava como meu irmão sem goteiras. Dois mundos opostos. E, mesmo assim, no instante em que ele fechou o computador e me olhou, senti como se o espaço entre nós tivesse encolhido. No início, tentei me esconder atrás da rotina. Varrer, passar pano, limpar vidros. O som dos meus movimentos preenchia o silêncio que ele parecia cultivar de propósito. Mas de repente ouvi: você sempre trabalha tão calado, não se cansa de ser invisível? A pergunta atravessou minha defesa como uma lâmina. Invisível. Era exatamente assim que eu me sentia. Nos transportes, no mercado, até em casa, quando meu irmão me olhava sem perceber o quanto eu sacrificava por ele. Respirei fundo, sem saber se respondia ou não. Acabei murmurando: faz parte do trabalho. Ele sorriu, mas não foi um sorriso de quem zomba. Foi como se tivesse entendido mais de mim do que eu queria mostrar. Na semana seguinte, voltei preparado para ignorar qualquer tentativa de conversa. Mas ele não desistiu. Perguntou se eu já tinha tomado café, ofereceu água, comentou sobre o tempo. Coisas simples, banais, mas ditas de um jeito que me fazia querer responder. E eu respondia. Poucas palavras, mas sempre sentindo a tensão aumentar. Como se cada frase fosse mais uma linha de um desenho que ele traçava, e eu, sem perceber, já fazia parte desse projeto. Um dia, enquanto eu limpava a estante, ele fechou o laptop e perguntou: gosta de ler, Miguel? Fiquei paralisado com a mão em cima de um livro. Não sabia se devia mentir para cortar a conversa. Acabei dizendo que sim, quando tinha tempo. Ele apenas disse: leva este. Depois me conta o que achou. Eu devia recusar. Era contra todas as regras não misturar trabalho e vida pessoal. Mas havia algo nos olhos dele que não me deixava dizer não. Coloquei o livro na mochila e naquela noite li sem parar. Pela primeira vez em muito tempo, me senti visto. Alguém queria saber a minha opinião. Não porque eu era útil, mas porque eu era eu. Voltei na semana seguinte com o coração acelerado, esperando a pergunta. E quando ele perguntou o que eu tinha achado, percebi que estava preso. Não ao trabalho, não ao salário, mas à sensação de ser reconhecido. Eu, Miguel, o rapaz que limpava os rastros dos outros, estava sendo ouvido por um homem que todos respeitavam. Aquilo me assustava. Porque eu sabia o perigo de querer demais. Quem espera demais acaba perdendo até o pouco que tem. Mas era impossível não querer. Cada bom dia soava como convite. Cada vez que ele fechava o computador e me encarava, eu sentia um peso crescer dentro do peito. Ele falava pouco, mas cada frase parecia escolhida com cuidado, como os traços de uma planta arquitetônica. E eu, que devia apenas desaparecer no fundo do cenário, comecei a sonhar em ser parte da estrutura. Certa manhã, enquanto eu esfregava a mesa, ele se encostou no batente da porta e disse: você trabalha duro. Tentei rir. É o que paga as contas. Mas a maneira como ele me olhou fez meu riso morrer. Não era piedade. Era respeito. E respeito era algo que eu não estava acostumado a receber. Naquele instante, senti um choque dentro de mim, medo e desejo, orgulho e vergonha. Eu queria continuar invisível, mas ao mesmo tempo rezava para que ele nunca deixasse de me ver. Foi assim que começou. Sem grandes gestos, sem promessas. Apenas um olhar que eu pescava todos os dias e que me pescava de volta. Lisboa seguiu igual, trânsito, barulho, pressa. Mas para mim, tudo já tinha mudado. Eu já não entrava naquela casa como simples trabalhador. Entrava como alguém que carregava um segredo. A sensação de que, pela primeira vez, alguém via em mim mais do que o pano e a vassoura. A primeira vez que a chuva caiu enquanto eu estava na casa dele, senti que o mundo inteiro tinha parado. As gotas batiam no vidro como se quisessem romper o silêncio, e eu, com o pano na mão, tentava ignorar o barulho que vinha de dentro de mim. Ricardo estava sentado no sofá, observando a janela, como se esperasse que o temporal trouxesse uma resposta para alguma pergunta antiga. Quando ele falou, sua voz se misturou ao trovão: você tem medo de tempestades? Balancei a cabeça, ainda fingindo que limpava a mesa. Não. Acho até que gosto delas. É como se o céu dissesse a verdade que todos escondem. Ele sorriu de leve. Exatamente. O barulho obriga a gente a ouvir o que não quer admitir. Sentei-me sem perceber no canto da poltrona, empurrado mais pela intensidade do momento do que por vontade própria. Nunca tinha feito isso antes, parar de trabalhar no meio do serviço.
Mas naquela noite, parecia errado continuar fingindo que só estava ali para limpar. O relâmpago iluminou o rosto dele por um instante e depois tudo voltou à penumbra, só com o som da chuva preenchendo os espaços. Ele olhou para mim de um jeito que me fez esquecer as regras. Me fala de você, Miguel. Fora do trabalho. Demorei a responder. Estava acostumado a esconder, não a mostrar. Mas talvez a tempestade tivesse aberto uma fresta em mim também. Disse que fazia entregas à noite, que pegava todo turno extra possível. Ele arqueou a sobrancelha, curioso. Perguntou o motivo. As palavras escaparam antes que eu pudesse medir. Meu irmão. Ele ainda estuda. Quero que termine o colégio sem passar pelo que eu passei. Trabalho para que ele tenha escolha, para que não precise desistir dos sonhos. Por um momento achei que tinha falado demais. Senti o calor subir ao rosto, como se tivesse revelado um segredo vergonhoso. Mas ele não riu, não se espantou. Apenas ficou em silêncio, olhando para mim como quem vê uma parte escondida de um edifício depois de anos de fachada. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase arrastada pelo barulho da chuva. Eu também fugi de mim durante muito tempo. Fiz carreira, ergui projetos, enchi a vida de compromissos. Mas cada linha que tracei nos prédios era também uma linha que afastava quem eu era de quem eu mostrava ser. A confissão dele me atingiu mais forte do que qualquer trovão. Não era só eu que escondia, que corria. Ele também tinha vivido na sombra da própria vida. E pela primeira vez senti que não estava sozinho nesse peso. Perguntei sem pensar, e conseguiu parar de fugir. Ele respirou fundo, como se a resposta ainda doesse. Às vezes. Outras, ainda corro. Mas hoje, agora, eu não quero correr. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo o temporal. Eu sentia o coração bater mais rápido, não pelo medo da tempestade, mas pelo risco de acreditar naquela ligação. Sempre aprendi que quem se abre demais acaba ferido. Mesmo assim, as palavras continuavam a sair de mim. Disse que sonhava em voltar a estudar, mas que nunca tinha dinheiro suficiente, que cada vez que juntava alguma coisa aparecia uma nova conta. Disse que às vezes sentia inveja dos que tinham família para apoiar, enquanto eu só tinha a mim mesmo para segurar o peso. Ele não desviou o olhar. Você merece mais, Miguel. Mais do que apenas sobreviver. A frase ficou ecoando como o trovão mais forte daquela noite. Eu quis rir, dizer que era exagero, mas não consegui. Porque no fundo, por mais que doesse, eu queria acreditar. Talvez, pela primeira vez, alguém me dizia que eu merecia. A chuva apertou, e a luz piscou por um segundo. Fiquei tenso, mas ele apenas sorriu. Calma, o prédio tem gerador. Não vamos ficar no escuro. Eu não respondi. O escuro já não vinha de fora, vinha de dentro, e aos poucos parecia se dissipar. Naquele instante percebi que já não era apenas o arquiteto e o rapaz da limpeza. Éramos dois homens confessando medos guardados demais, dois fugitivos que por alguns minutos tinham parado lado a lado. Quando finalmente levantei para continuar o trabalho, minhas mãos tremiam. Não pela tempestade, mas pela sensação de que tinha cruzado uma linha invisível. Ricardo apenas disse, obrigado por confiar. Eu queria responder que não tinha sido confiança, que tinha sido fraqueza. Mas calei. Talvez fosse mesmo confiança, e talvez fosse a primeira vez que eu a entregava a alguém. Saí naquela noite com a roupa ainda úmida do ar carregado de chuva e com a cabeça em turbilhão. Lisboa estava alagada em alguns pontos, os carros buzinavam tentando escapar das poças. Mas nada disso importava. O que importava era o que tinha acontecido dentro de mim. Não era mais apenas um trabalho. Aquela tempestade tinha deixado claro, eu já não conseguia ver Ricardo como cliente. Ele era alguém que me fazia parar, alguém que me fazia falar, alguém que me fazia sentir que eu existia. E essa descoberta era tão assustadora quanto inevitável. Eu não esperava nada além de mais um dia de trabalho quando recebi a mensagem dele. Mas não era sobre horários ou tarefas. Estava escrito, hoje não venha para limpar. Venha jantar. Fiquei parado olhando para a tela, sem saber se aceitava ou fingia que não tinha visto. O convite não tinha nada de comum. Nunca antes um cliente tinha atravessado essa linha. Ainda assim, respondi que iria, mesmo sem ter certeza se era a decisão certa. Quando cheguei, percebi logo que não era uma noite qualquer. A mesa já estava posta, e o cheiro da comida enchia o espaço. Ele me recebeu de forma simples, quase natural, como se aquilo fosse algo habitual entre nós. Sentei-me em frente a ele, e por alguns segundos o silêncio pareceu pesar. Eu tentava encontrar palavras neutras, mas ele começou a falar primeiro. Contou histórias do passado, de como passava horas em escritórios, de como acreditava que o trabalho podia preencher os vazios que carregava. Eu escutava em silêncio, absorvendo mais do que queria admitir. Aos poucos, comecei também a falar. Não de segredos, nem de feridas profundas, mas de coisas pequenas que raramente compartilhava. Como tinha começado a trabalhar cedo, como dividia os dias entre serviços diferentes, como o tempo parecia sempre escapar. Ele ouvia com atenção, sem interromper, como se cada detalhe tivesse importância. Essa atenção me desarmava. Eu, que sempre me mantinha na defensiva, percebi que estava deixando escapar pedaços de mim que normalmente ficavam escondidos. A conversa fluiu de maneira inesperada. Falamos de livros, de música, de lugares que gostaríamos de conhecer. Não era nada grandioso, mas era o suficiente para que eu percebesse que já não éramos apenas patrão e empregado. Havia algo além da rotina, algo que nascia no meio da simplicidade daquela noite.
Eu me peguei rindo de um comentário dele, e o riso saiu leve, diferente dos que eu costumava usar para disfarçar. Era sincero, e essa sinceridade me assustou mais do que qualquer crítica. Enquanto jantávamos, percebi que o tempo passava rápido demais. Normalmente eu ficava atento ao relógio, calculando o fim do turno, a próxima tarefa, a pressa de sempre. Mas ali, naquela mesa, não havia relógio. Havia apenas a sensação de que, por alguns instantes, a vida podia ser outra. Quando me dei conta, já falávamos como se nos conhecêssemos há anos. Não precisei explicar demais, ele entendia os silêncios. E eu, por minha vez, começava a entender que havia muito mais nele do que a imagem de arquiteto respeitado que todos conheciam. Quando a refeição terminou, ficamos sentados sem pressa de levantar. Eu pensei em agradecer e ir embora, mas não consegui. Algo em mim queria prolongar aquele momento, queria guardar a sensação de estar ali, de ser ouvido. Ele percebeu. É bom conversar assim, disse com calma. Eu apenas concordei, sem conseguir disfarçar o quanto aquilo me afetava. Não era só a comida, não era só a conversa. Era o reconhecimento silencioso de que tínhamos cruzado uma linha invisível. Ao sair naquela noite, senti que nada seria igual. Não houve gestos ousados, nem palavras grandes. Mas a mudança estava feita. Eu não podia mais fingir que era apenas trabalho. A confiança que nasceu naquela mesa transformou tudo. Foi nesse jantar que entendi, já não era possível esconder o que estava crescendo entre nós. Eu sempre soube que nada do que vivíamos poderia permanecer escondido para sempre. Lisboa é grande, mas as pessoas falam, observam, inventam. O primeiro sinal veio de forma discreta. Um vizinho comentou comigo, no elevador, que eu passava tempo demais naquele apartamento. Fingiu brincar, mas o olhar dizia outra coisa. Fiquei gelado, como se alguém tivesse arrancado um segredo de dentro de mim à força. Quando contei a Ricardo, ele apenas riu, mas o riso não disfarçava a preocupação. Deixe falarem, Miguel. Não devemos nada a ninguém. Mas a tranquilidade dele não apagava o medo que crescia em mim. A notícia chegou em casa mais rápido do que eu esperava. Minha tia, que ajudava a cuidar do meu irmão, chamou-me de canto e perguntou se era verdade que eu andava misturado com gente mais velha. Não precisei responder, o silêncio foi suficiente. O choque nos olhos dela me atravessou. Você não pensa no seu irmão? No que vão dizer dele? Foi como um golpe. De repente, o que eu carregava deixou de ser apenas meu. Passei a sentir o peso de envergonhar quem dependia de mim. Na semana seguinte, minha mãe ligou. Não falávamos havia meses, mas dessa vez a voz dela estava cheia de acusação. Dizem que você se vendeu para aquele arquiteto. Que ele te usa. Tentei explicar, tentei dizer que não era isso, mas ela não quis ouvir. Cada palavra dela me empurrava para um abismo. Desliguei o telefone sem convencê-la, sentindo que talvez nunca convencesse. Do outro lado, as coisas não eram melhores. Amigos de Ricardo começaram a questioná-lo. Um deles, que encontrei por acaso na saída do prédio, me olhou de cima a baixo como se fosse um intruso. Ouvi comentários atravessados sobre diferença de idade, sobre interesse, sobre garoto oportunista. Cada frase ficava presa em mim como farpa. Quando contei a Ricardo, ele tentava me tranquilizar, mas eu via o cansaço nos olhos dele. Eles não entendem, dizia. Mas será que ele entendia? As mensagens começaram a chegar de forma anônima. Perfis falsos nas redes sociais, insinuações, piadas cruéis. Eu lia escondido, envergonhado, sem coragem de mostrar a ele. Cada palavra me lembrava que eu era visto como um problema, não como alguém capaz de amar. Aos poucos, comecei a evitar sair com ele em público. Sugeria que nos encontrássemos sempre em casa, longe de olhares. Ele percebia, claro. Miguel, você está se escondendo. Eu não respondia. Como explicar que meu silêncio era uma forma de defesa? Uma noite, ele insistiu, você tem medo de estar comigo. Quis dizer que não, mas as palavras não saíram. A verdade era mais dura, eu tinha medo do mundo. Medo de perder o pouco que tinha, medo de destruir a vida do meu irmão, medo de ser apenas a história que os outros inventavam. A confiança que tínhamos construído parecia balançar com cada julgamento externo. Cheguei a pensar em terminar. Ensaiava mentalmente frases de despedida, tentando me convencer de que seria melhor cortar antes que tudo se tornasse insuportável. Mas quando estava frente a frente com ele, não conseguia. Bastava o jeito como dizia meu nome para que todas as certezas se dissolvessem. Ao mesmo tempo, as dúvidas voltavam assim que eu atravessava a porta. Eu estava dividido entre dois mundos, o da possibilidade e o da condenação. Uma tarde, depois de mais uma ligação pesada da minha família, explodi. Disse a ele que não sabia se tinha forças para continuar, que talvez fosse melhor parar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu, eu também tenho dúvidas, Miguel. Não sobre o que sinto, mas sobre se você vai conseguir enfrentar. Se vamos. A franqueza dele doeu mais do que qualquer crítica externa. Porque não era um inimigo me acusando, era ele, o homem que me fazia acreditar que eu podia ser visto. Saí daquela conversa com a sensação de que o chão tinha rachado. Nada mais parecia seguro. Nem minha família, nem os amigos dele, nem a nossa própria confiança. E ainda assim, no fundo, havia uma chama que não apagava. Eu não queria desistir. Não depois de tudo o que já tinha confessado, não depois do primeiro passo que nos trouxe até aqui. Mas cada dia trazia mais pressão, mais olhares, mais palavras venenosas.
Naquela noite, deitado no meu quarto, ouvi a chuva começar lá fora e pensei em como tudo tinha começado justamente com uma tempestade. Só que agora não era a chuva que me assustava, eram as vozes ao redor. Perguntei a mim mesmo se teria coragem de enfrentá-las ou se acabaria cedendo. A resposta ainda não existia. Apenas a certeza de que o amor, por mais verdadeiro que fosse, nunca vinha sozinho. Sempre trazia consigo o peso de escolher se estamos prontos para vivê-lo à luz do dia. Cheguei a acreditar que podia carregar o mundo nas costas só para manter aquela relação viva. Mas aos poucos percebi que não era amor lutar contra todos e esquecer de mim mesmo. Era medo. Medo de perder o pouco que tinha, medo de ficar sozinho, medo de confirmar o que os outros diziam. Foi numa manhã comum que a decisão começou a nascer. Estava sentado com meu irmão, ajudando-o com os estudos, quando percebi o brilho nos olhos dele ao resolver um problema de matemática. Ali entendi que a minha luta não podia ser apenas para preservar um romance que me deixava cada vez mais sufocado. A minha luta era para garantir um futuro, para ele e para mim. Contei a Ricardo que tinha decidido me inscrever na universidade. Esperei que ele sorrisse, que dissesse que me apoiaria, mas o que vi foi silêncio. Depois de alguns segundos, ele apenas disse: "Isso vai mudar tudo." Aquilo doeu, mas me deu clareza. Sim, ia mudar tudo. E era exatamente isso que eu precisava. Eu não podia continuar vivendo como se o meu valor dependesse do que ele via em mim. Precisava provar a mim mesmo que era capaz de mais. As semanas seguintes foram duras. A distância entre nós cresceu, mesmo quando estávamos no mesmo espaço. Eu estudava para a prova de admissão, trabalhava dobrado para pagar as taxas, e ainda cuidava do meu irmão. Ricardo tentava se aproximar, mas cada vez que falava sobre nós eu sentia que ele não entendia. Ele queria que eu fosse inteiro para ele, mas não percebia que eu precisava ser inteiro primeiro para mim. O dia em que recebi a carta de aceitação foi também o dia em que percebi que nossa história tinha chegado ao limite. Voltei para casa com o envelope nas mãos e lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de orgulho. Eu tinha conseguido. No mesmo instante pensei em contar a ele, em correr para dividir a notícia. Mas quando peguei o telefone, hesitei. O que ele faria com essa vitória? Transformaria em mais uma prova de que eu precisava dele? Ou realmente celebraria comigo? A dúvida pesou tanto que decidi não ligar. Nos encontramos alguns dias depois. Levei a verdade comigo, pronta para ser dita. Passei. Vou começar a universidade no próximo semestre. Ele me abraçou, mas percebi a rigidez no gesto. Parabéns, Miguel. Você merece. As palavras eram corretas, mas o tom carregava distância. Entendi ali que ele sabia. Sabia que estava-me perdendo. E, pela primeira vez, não tentei impedir. Naquela noite voltei para casa sentindo um vazio estranho, mas também uma liberdade que nunca tinha experimentado. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o início de algo maior. Eu tinha escolhido a mim mesmo. Tinha escolhido não viver preso ao medo, nem ao julgamento da minha família, nem ao desejo de agradar alguém que não estava pronto para caminhar ao meu lado. Os meses seguintes foram de adaptação. Estudar, trabalhar e cuidar do meu irmão continuava pesado, mas agora eu carregava a certeza de que havia um caminho. Não precisava provar nada a ninguém além de mim mesmo. E cada passo que dava dentro da universidade era uma vitória contra todas as vozes que diziam que eu não chegaria lá. De vez em quando ainda penso em Ricardo. Nos momentos de silêncio, lembro das conversas, da confiança que nasceu entre nós. Não nego que ele me ajudou a acreditar que eu merecia mais. Mas também sei que ele não conseguiu atravessar as próprias barreiras. E eu não podia esperar por alguém que escolhia a dúvida enquanto eu aprendia a escolher a esperança. Hoje, quando caminho pelas ruas de Lisboa, não me escondo mais. Não abaixo os olhos quando escuto comentários. Não carrego vergonha pelo que sou. Aprendi que amor verdadeiro começa dentro de nós, e só então pode se estender para os outros. Ricardo perdeu a chance de viver isso comigo. Eu, por outro lado, ganhei a chance de viver comigo mesmo. Não sei o que virá no futuro. Talvez encontre alguém pronto para caminhar ao meu lado, talvez não. O importante é que, pela primeira vez, não tenho medo. Descobri que minha vida não precisa ser decidida pelas expectativas dos outros. Descobri que posso ser irmão, estudante, trabalhador, acima de tudo, homem livre. Essa é a escolha que fiz. E, junto dela, a esperança que nunca mais vou abandonar. No começo achei que a aceitação na universidade fosse o ponto final da minha história, como se todo o peso tivesse sido superado. Mas logo percebi que era apenas o início. Estudar de manhã, trabalhar à tarde, cuidar do meu irmão à noite. A rotina se tornou um campo de batalha silencioso. Havia dias em que eu mal conseguia respirar. Ainda assim, cada passo no campus me lembrava do motivo pelo qual tinha escolhido esse caminho. Não era só por mim. Era por tudo o que sempre nos faltou e por tudo o que ainda podia vir. Os primeiros meses foram um choque. Colegas mais jovens, muitos deles vindos de famílias que podiam pagar viagens, cursos extras, livros caros. Eu chegava cansado, com cheiro de produtos de limpeza ainda grudado na pele, e sentia os olhares me medindo. Alguns eram de curiosidade, outros de desprezo. Não precisavam falar para eu entender. Para eles, eu era o estranho que tinha entrado por engano. Mas ao invés de me encolher, aprendi a usar isso como combustível. Cada olhar atravessado era mais uma razão para continuar sentado naquelas cadeiras, mais uma prova de que não desistiria. Em casa, meu irmão começou a me olhar de forma diferente.
Antes via em mim apenas quem resolvia as contas e cobrava boas notas. Agora vi alguém que também estudava, que enfrentava professores, provas, trabalhos em grupo. Ele começou a me ajudar mais, a cozinhar de vez em quando, a organizar a casa. E eu percebi que, sem querer, estava ensinando a ele o que nunca aprendi, que sonhar não é perda de tempo, que o esforço pode abrir portas mesmo para quem nasce em corredores fechados. Ricardo, por outro lado, se afastou. Não houve briga, não houve despedida oficial. Apenas silêncios cada vez mais longos. Uma mensagem não respondida, um convite recusado, uma conversa adiada. No fundo, eu sabia que era o inevitável. Ele tinha feito parte do meu despertar, mas não estava disposto a caminhar comigo até o fim. Aceitar isso doeu, mas também trouxe leveza. Pela primeira vez, não dependia de ninguém para acreditar no meu valor. O tempo passou, junto com ele, vieram novas provas. Conciliar tudo parecia impossível. Houve dias em que pensei em desistir. Um professor chegou a me dizer que talvez fosse melhor eu focar apenas no trabalho, que a universidade não era para todos. As palavras dele me queimaram, mas em vez de desistir, transformei a raiva em energia. Passei noites inteiras acordado, lendo, escrevendo, lutando contra o sono. Quando tirei a melhor nota da turma em uma disciplina difícil, não comemorei em voz alta. Apenas guardei o momento dentro de mim como uma vitória secreta, uma arma contra todas as vezes em que disseram que eu não podia. Mesmo assim, as dúvidas não desapareceram. Havia dias em que me perguntava se o esforço valia a pena, se no fim não acabaria voltando para o mesmo lugar. Nessas horas lembrava do olhar do meu irmão, do orgulho silencioso quando ele dizia aos colegas que eu estudava na universidade. Era esse orgulho que me segurava. Eu já não lutava apenas para sobreviver, lutava para deixar um rastro, para mostrar que era possível. Certo dia, meses depois, encontrei Ricardo por acaso num café perto do campus. Ele parecia mais velho, mais cansado. Ficou surpreso ao me ver com livros debaixo do braço. Conversamos poucos minutos, cordiais, sem mágoas. Ele disse, vejo que está indo bem. Respondi apenas, estou aprendendo a ir. Não havia mais dor, apenas a certeza de que cada um tinha seguido seu caminho. Ao sair, senti uma paz inesperada. Não precisava mais da aprovação dele, nem da de ninguém. Aos poucos, fui descobrindo uma nova versão de mim. Não o garoto invisível que limpava corredores em silêncio, mas o homem que tinha coragem de levantar a cabeça e ocupar o espaço que antes parecia proibido. Ainda havia dificuldades, ainda havia olhares desconfiados, mas já não me derrubavam. Pelo contrário, fortaleciam. Eu era prova viva de que não se pode medir uma vida pelo lugar onde ela começa. Hoje sei que a estrada ainda é longa. Sei que virão mais tempestades, mais julgamentos, mais noites em claro. Mas também sei que já não sou o mesmo. A escolha que fiz, de acreditar em mim, de não me esconder, de não viver apenas para os outros, essa escolha me deu uma força que não pode ser tirada. Ricardo foi parte da minha história, mas não é o centro dela. O centro sou eu, meu irmão, o futuro que construímos juntos. E se algum dia perguntarem quem eu sou, já não direi apenas meu nome ou minha profissão. Direi que sou alguém que aprendeu a não se deixar definir pelo medo. Alguém que encontrou na esperança não uma promessa distante, mas uma prática diária. Porque cada manhã que acordo e sigo em frente é mais um lembrete. A vida é dura, mas eu sou mais.